galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcos Romeu do canal Romeu Esporte. Bom, vamos dar uma olhada, galera, agora no que aconteceu nos torneios sul-americanos, tanto na Sul-Americana quanto no campeonato da Libertadores da América, na Taça Libertadores da América, né? Logo adiantando para vocês que não foi as noites não foram boas para os times brasileiros, tá? Vamos voltar então lá na terça-feira, Copa Sul-Americana. Dia 6 tivemos Vitória e Defensa e Justiça. Bom, galera, o time do Vitória não conseguiu vencer a equipe do Defensa e Justiça. O jogo foi 1-1. A partida foi uma partida morna. Realmente o Vitória vem passando por momentos terríveis. Saiu na frente, porém no segundo tempo permitiu um empate e viu a sua situação dar uma complicada agora na competição. O Vitória agora fica com 3 pontos, muito distante do líder, que é a Universidade Católica, que provavelmente vai se classificar para essa próxima fase tranquilamente, mas, porém, o Vitória ainda tem chances de conquistar essa segunda colocação, tá? A gente não sabe a prioridade que está dando para a competição a equipe do Vitória, mas ainda tem chance. O segundo jogo é a grande decepção da galera. O Corinthians enfrentou a equipe do América de Cali dentro de casa e ficou com empate. Tivemos um Corinthians confuso. O Corinthians martelou, porém não conseguiu ampliar a vantagem. Saiu rápido na frente, aos 20 minutos do gol do Depay. E, porém, no segundo tempo, também no iniciozinho do segundo tempo, o time do Corinthians sofreu um empate. Fato é, o Corinthians teve 45 minutos praticamente para correr atrás da recuperação e da vitória. Não conseguiu se recuperar e não conseguiu vencer o jogo. Isso realmente pesou muito para o Corinthians, que agora fica na terceira colocação do grupo C e tem chance ainda de se classificar em segundo, buscar aquele playoffzinho, porque não é um grupo tão difícil assim. O grupo com América de Cali, Huracan e Racing de Montevidéu, o Corinthians não era para estar em terceiro lugar na competição, galera. Já no dia 7, tá, tivemos o Vasco da Gama. O Vasco da Gama conseguiu passar a maior vergonha da história do futebol carioca, da história do clube, na minha humilde opinião. O Vasco tomou de 4-1 de um time venezuelano, um time que é semi-profissional, realmente não tem expressão quase que nenhuma, nem mesmo na Venezuela. O Vasco foi atropelado. O Vasco vive momentos terríveis na atual gestão de Pedrinho, que inclusive dividiu a chapa com que elegeu a turma do Pedrinho, no caso. E assim, se a gente pode agradecer alguma coisa ao Pedrinho, a gente que eu digo os vascaínos, é que Pedrinho conseguiu afastar a 777 do Vasco. Que se o Vasco falisse junto com a 777, no caso, realmente as coisas poderiam ter sido muito piores, né? Agora, realmente o Vasco vem passando por momentos terríveis. Já são 7 ou 8 jogos sem vencer. Praticamente, a situação do Vasco é muito complicada na competição. O Vasco, que ainda é segundo colocado no grupo com 3 pontos atrás do Lanús, ainda tem uma chance bem boa de se classificar, né? Mas a gente sabe que pelo futebol que vem jogando, a galera tá um pé atrás ali do Vasco. Mas a grande novidade é que Vasco agora é adepto ao dinizismo. Fernando Diniz assume a equipe do Vasco, o que está causando calafrio na torcida vascaína também, com medo do Diniz tentar impor o seu jeito de jogar ali, sair jogando rápido, e parece que os próprios vascaínos não confiam no seu time para esse tipo de jogada, galera. Então é isso, o Vasco vem depositando suas confianças aí no novo técnico, a esperança de alguns vascaínos aí das coisas melhorarem. Eu também acho que o Vasco precisa de uma organização. Não acho o time do Vasco tão ruim assim, mas que realmente vem fazendo um péssimo ano. A equipe do Vasco, inclusive, caminha a passos largos para a zona de rebaixamento. Também no dia 7 tivemos Muxuque Runa e Cruzeiro, uma equipe que também não tem expressão nenhuma aqui na América do Sul. Pega o Cruzeiro do bilionário Pedrinho, que montou um time pro Cruzeiro cada vez que passa demonstrando ser clube de ex-jogadores em atividade. É o Cruzeiro que vem de uma vitória do Flamengo, o time do Cruzeiro não conseguiu vencer mais uma vez pela Sul-Americana. O time é lanterna do seu grupo, já está 8 pontos segundo colocado, não vai se classificar, então provavelmente vai largar de mão essa competição aí.
Vive um momento de crise. Dudu não faz mais parte do elenco, causou novamente um outro problema de relacionamento aí no grupo. E aí agora não está mais à disposição. Já foi dispensado, vai procurar um novo clube para jogar. E aí foi uma grana violenta jogada fora, inclusive pelo que recebia por mês do atacante Dudu. Difícil vai ser ele arrumar um outro time. Alguns clubes estão interessados ali, se fala no Atlético Mineiro, mas não tem nada ainda confirmado. Também tivemos o empate do Grêmio, galera. É só coisa ruim, tá, que eu tô falando. Não tem nada de bom por enquanto aqui na Sul-Americana. O Grêmio empatou lá com um tal de Graal, sei lá o nome da porra do time. E se complicaria um pouquinho, né, galera? Olha só, o Grêmio tá em segundo lugar ainda, com 8 pontos. Poderia ter... Era um jogo para se vencer o Grêmio, né, para assumir a liderança do grupo, que vem com o Godoy Cruz ali como primeiro colocado. Bom, o Grêmio agora se prepara para tentar a classificação. Acredito que o Grêmio até consiga ultrapassar o Godoy Cruz aí nessa classificação e vai em primeiro lugar. Tem chance disso. É o que espera também o torcedor gremista, galera. Na semana que vem já tem um confronto direto contra o Godoy Cruz lá no Sul, dentro de casa. Então, vencendo esse jogo, encaminha muito bem essa classificação aí para a segunda fase aí em primeiro do grupo. Não foi tão ruim, porém era jogo para vencer, galera. Não tem justificativa você perder para um time desse. Bom, galera, ontem, dia 8, tivemos ali, isso tudo pela Sul-Americana, tivemos o Atlético Mineiro, que perdeu também pro Desporte e Kik. Rapaziada, pelo amor de Deus, né? Vocês conhecem esse time? Nem eu. Então, o time do Atlético Mineiro conseguiu tomar uma invertida ali, já que saiu na frente, abriu 1-0, tomou um empate, tomou o terceiro gol. Inacreditável, a galera não estava acreditando. E aí no final do jogo lá, aos 80 minutos, o Bernard conseguiu diminuir, né? Resultado que deixa o time do Atlético Mineiro na segunda colocação, com 1 ponto apenas. Lembrando, isso tal de Kik aí só tinha 1 ponto. E o time que tinha tomado 8 gols na competição, galera, realmente é um time muito fraco. E o time do Atlético Mineiro conseguiu perder para esse time agora, mas chance muito boa de se classificar. O Atlético ainda segue bem tranquilo. Primeiro no grupo é Cienciano também, que é outro time sem expressão nenhuma. Segue o Atlético Mineiro, provavelmente para a segunda fase aí vai conseguir essa classificação em primeiro do grupo. Bom, galera, e você já deixou o seu likezinho aqui? Pois é, deixa seu like, curta a gente no canal. A gente vai tentar passar aí com mais frequência, já que a gente está um pouco sumido devido a problemas até técnicos aqui, mas a gente volta com a corda total. Tá? Então, falando da Sul-Americana, vamos falar agora do nosso querido Flusão, galera. O Fluminense foi a campo ontem e enfrentou o São José, né? O jogo lá na altitude de La Paz, um jogo meio complicado, e aí o time do Fluminense conseguiu também perder para um time que é semi-amador. É um time que provavelmente disputaria a Série D aqui no Campeonato Brasileiro e que, vou te falar com toda sinceridade, pelo que a gente viu esse time jogar, o time não se classificaria para C não, tá? É um time realmente de Série D. Time provavelmente semi-amador, time que não... Nas situações normais, é o 5-0 do primeiro turno. O jogo foi 1-0, o time do Fluminense ainda teve algumas chances ali, mas jogou com um time totalmente reserva, mas os reservas do Fluminense atuam também no titular, tanto que o Serna jogou, Facundo Bernal jogou, Guga jogou, né? Tivemos ali vários jogadores que já fazem parte ali do elenco principal da equipe. Não justifica, até pela diferença de time, não justifica, galera, o time do Fluminense ter perdido esse jogo. Era um jogo para se classificar logo, bater o martelo da classificação, né? Bom, com isso o Fluminense fica em segundo no grupo, um grupo bem fraco também. Once Caldas tem 9 pontos, assumiu a liderança, e o Fluminense com 7 pontos é o segundo colocado, porém joga dentro de casa contra o próprio Once Caldas e também pega ainda a União Espanhola, que também é um time bem tranquilo de se jogar. O Fluminense provavelmente vai conseguir sair dessa e classificar em primeiro lugar. É o que todo tricolor espera, inclusive eu. Rapaziada, já na Taça Libertadores da América, no dia 6, tivemos o Fogão
que pegou o cara bobo e venceu no apagar das luzes 2-1 pro Botafogo, mantendo as esperanças na competição, galera. Eu tenho que dar uma olhada aqui, porque minha cabeça também não é tão boa assim. Bom, o Botafogo agora fica em terceiro lugar no grupo, com 6 pontos atrás da Universidade do Chile e do Estudiantes. A situação só se complica porque o Botafogo pega os 2 líderes do campo, os 2 primeiros colocados do seu grupo, né, nos próximos jogos. Vai enfrentar o Estudiantes já na próxima rodada e na última rodada enfrenta o Universidade. Tudo dentro de casa, o Botafogo tem plenas chances de classificação. Vamos ver se o Botafogo consegue se classificar aí na Taça Libertadores. Eu acredito que vai dar bom pro time do Botafogo. Bom, rapaziada, do São Paulo, que enfrentou a Alianza de Lima lá no Peru, venceu a partida e segue tranquilo na competição. São Paulo vai se classificar, tem 10 pontos e agora recebe os seus adversários dentro da sua casa, o que, na minha opinião, se classifica tranquilamente em primeiro do grupo aí, a equipe de São Paulo. Também no dia 6 já tivemos o Fortaleza, que estava fazendo uma campanha muito ruim na Taça Libertadores da América, porém atropelou o Colo-Colo 4-0 e aí chega a liderança empatado com o Racing, que, na minha opinião, é um time muito forte que enfrenta o time do Fortaleza, tá? Então o Fortaleza tem plena chance de se classificar. Terceiro lugar é o time do Bucaramanga, que não é um time lá essas coisas, né? A gente vê que tem plenas chances aí de classificação aí, até porque o Fortaleza pega o próprio Bucaramanga na próxima rodada, no dia 14, no dia 13, aliás, e já é um jogo que valeria 6 pontos aí para as 2 equipes e que garantiria praticamente a classificação, dependendo de algum resultado aí. Tá? Já decide o time do Fortaleza, ele vai decidir fora de casa contra o Racing, provavelmente uma liderança do grupo. Acredito que o Racing vai em primeiro e o Fortaleza classifica em segundo, galera. Seguindo a ordem, tivemos a decepção que foi o Bahia, perdeu de 3-1 para a equipe do Nacional, galera. Então o Bahia, que ainda é líder do grupo, porém deu uma apertada porque o Atlético Nacional chega a 6 pontos, porque também venceu o Internacional, e aí o Nacional fica em 4º lugar. Todo mundo ainda tem chance, não pode vacilar o Bahia, que agora pega o Atlético Nacional lá na Colômbia e na última rodada joga contra o Internacional. O Internacional vai precisar praticamente de 2 vitórias aí para embolar ali as coisas ali, tentar classificar os 2 times, né? Ainda tem chance dos 2 brasileiros classificarem. A situação do Bahia é muito conveniente por conta da liderança, tá? Mas o Bahia pega 2 pedreiras agora na competição. E aí tivemos a grande decepção, galera, que foi o Flamengo, tá? Foi a Córdoba lá, a Córdoba não, foi pra Argentina enfrentar o Córdoba e empatou de 1-1. Mas o que mais chamou a atenção foi a forma com que o Flamengo jogou. O Flamengo jogou muito mal esse jogo, tá? O Flamengo foi dominado, depois que o Córdoba fez o gol, o Flamengo passou a ser dominado e a torcida tá uma pistolaça com o clube, tá? Então agora o Flamengo, num grupo muito fácil, consegue ser terceiro lugar, a 3 pontos atrás do Córdoba e da LDU. O fato do Flamengo decidir os 2 jogos em casa ajuda muito para o time do Rubro Negro conseguir a sua classificação, né? Mas lembrando que tem um jogo essencial contra a LDU. Se o Flamengo perder um pontinho nesse jogo, pode realmente complicar, porque os 2 times aí jogariam para um resultado que ambos os times ali se classificariam no último jogo, a LDU e o Córdoba. Todo mundo vai bater no Táchira, que é um time muito fraco, inclusive o Flamengo, o último jogo é contra o Táchira, e tem a vantagem aí de conseguir um resultado por saldo de gols aí, já que o último jogo seria o mais fácil e o jogo é aqui no Rio de Janeiro. Palmeiras tranquilo, 4 jogos, 4 vitórias, segue líder, vai ser o melhor dos primeiros colocados aí, vai decidir tudo em casa, então segue muito bem aí, por isso que eu digo, Palmeiras, na minha opinião, passa a ser o melhor time da temporada, o melhor time do Brasil na temporada atual. Líder do Campeonato Brasileiro, líder da Taça Libertadores da América, não se discute mais sobre esse assunto, até porque não tem lógica se debater esse assunto. Palmeiras vai com 12 pontos aí, classificando-se e muito bem classificado. Para encerrar os brasileiros, tivemos a grande decepção que foi o Internacional ontem perder de 3-1 para o time do Atlético Nacional. O jogo que eu sinceramente não vi a partida, vi alguns melhores momentos, parece que o Internacional foi dominado na partida, mesmo tendo conseguido um golzinho ali de pênalti aí do Alan Patrick.
o Internacional agora vai ter que ganhar um dos seus jogos, e a disputa nesse grupo parece ser o grupo mais embolado, onde envolve 2 clubes brasileiros. Porém, os 2 times têm chance muito boa de se classificarem, basta fazer as suas partes aí. Lembrando que o último jogo é o clássico entre Bahia e Internacional, galera. Rapaziada, então é isso, foi um vídeo longo, porque eu quis passar aqui você a situação aí dos times brasileiros na Taça Libertadores e na Sul-Americana, competições que envolvem os brasileiros aqui na América do Sul. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de dar uma curtida aqui no canal, compartilha o vídeo para geral e comenta aí para gerar aquela resenha. Um abraço para todos, fiquem com Deus e fui!